que é a resiliência? Que tanto se fala, mas eu não sei o quanto se entende. Aliás, é o comum das nossas línguas modernas. As palavras foram se esvaziando e aquelas mais pronunciadas às vezes são as menos entendidas. Resiliência é uma palavra muito utilizada nos últimos tempos em que vivemos. E ela vem do latim re, mas salire, sair, saltar, ir adiante. Os romanos possuíam inclusive sacerdotes sálios, que eram aqueles que saltavam. Vem da mesma raiz, salire, saltar mais uma vez, sair adiante. Como nós podemos sair adiante de um problema? Como podemos não deixar que ele nos abata? Imaginem a seguinte situação. Você quer muito uma mercadoria. Entra numa loja, discute com o vendedor para que ele te faça um desconto. Pechincha, pechincha, pechincha. E ele é duro na queda, ele não baixa o preço. Por fim, você necessita tanto daquilo que aceita pagar o preço. Sai chateado, gasta o dinheiro e esquece a mercadoria em cima do balcão. Isso é mais ou menos o que nós fazemos diante das crises. Brigamos, por que a natureza fez isso comigo? Por que os outros fizeram isso comigo? Por quê? Porque o primeiro sintoma em geral é a vitimização. Por que isso? Por que aquilo? Discutimos, pedimos desconto. Enfim, pagamos porque a crise não dá desconto. E saímos do outro lado, deixando a mercadoria em cima do balcão, que é exatamente o que você comprou com esse investimento de energia que fez numa crise, ou seja, o que ela podia te ensinar. Um dos elementos fundamentais da resiliência é exatamente caminhar no meio da crise. Não aceitar de si próprio que eu saia do outro lado do mesmo tamanho que entrei. Exigir de si mesmo que você possa aprender alguma coisa com isso e que chegue a um ponto que as perdas de uma crise às vezes são altas, mas que às vezes tenha ganhos que também sejam fantásticos para o que você pode proporcionar à vida depois dela. Quando nós vivemos uma crise dramática, nós pensamos, puxa, a perda para a humanidade foi enorme. Mas se as pessoas que viveram essa crise dramática se tornam muito mais solidárias, muito mais empáticas, muito mais fraternas, nós podemos mensurar quanto será o ganho depois? Caminhar no meio da crise significa ir imaginando por que eu tive que vivê-la, por que a lei da necessidade trouxe isso para mim, o que eu tenho a aprender com isso. E exigir que a crise te mostre o seu lado luminoso, que também é uma estratégia que uso demais. Não existe nesse mundo manifestado nada que não seja dual, é a lei da manifestação. O alto, o baixo, o quente, o frio, o macio, o resistente, nós somos duais, existe dentro de nós uma mistura de um e do outro. Por que cargas d'água só o seu problema não seria dual? Ele só é pesado e feio? Não, ele é dual. Chega para ele e diz, não me engane, você é dual como todas as coisas. Mostra-me a tua face luminosa. Aprenda com o que ele tem a te ensinar, com o ser humano que ele pode te tornar. Você vai perceber que a gente para a cena num determinado momento da nossa vida, olha para trás e diz, quais foram os momentos que eu mais cresci? Foram os momentos dos maiores problemas e das maiores dificuldades. Sabe-se lá por que cargas d'água, nós nos colocamos mais reflexivos nas dores do que nas alegrias, mais propensos a uma boa reflexão e um bom aprendizado quando perdemos do que quando ganhamos. Acaba que elas nos ensinam mais. Ah, mas são tantas derrotas. Lembre de Benjamin Franklin, empinando os seus papagaios. As pessoas diziam para ele, nossa, você fracassou tantas vezes, como suportou? E ele disse, não, eu nunca fracassei. Eu tive uma vitória com 1000 tentativas. Todas elas foram necessárias para essa vitória. Nós viemos aqui para ter uma vitória sobre o eu animal impondo sobre ele um eu humano. Uma vitória sobre a brutalidade impondo sobre ela a consciência humana. E essa vitória, todas as tentativas no meio do caminho são válidas se nos aproximam dela. Ou seja, saia maior do outro lado. Isso é resiliência. Exija de você que eu só saia maior do que eu entrei. Não esqueça a mercadoria em cima do balcão. A vida é como um quadro, um belo quadro.
que se realiza pela composição das diferenças. Se nós observarmos, lembre de um quadro agora na sua mente, na tela da sua imaginação, que você acha belo. Imagine quantos tons de cores existem nessa paleta, em diferentes níveis, em diferentes nuances, não é? E a combinação de todas essas diferenças produz a beleza. Imagine que eu chegue e diga, não, tem cor demais nesse quadro, eu só quero vermelho, pinte ele todo de vermelho. Bom, é muito difícil achar que um quadro completamente vermelho, de um vermelho plano, sem nenhuma nuance, seja realmente belo, porque a beleza está na composição das diferenças, isso é harmonia. Uma bela melodia também, eu particularmente tenho as minhas prediletas e gosto de ficar ouvindo 1 milhão de vezes a quantidade de escalas e notas musicais combinadas ali. Notas que são totalmente diferentes, mas que quando você harmoniza as diferenças, produz uma beleza fantástica. Se eu olho, por exemplo, para uma janela e vejo aquele pequeno pedaço de natureza que existe na minha janela, uma árvore é belíssima, arranque 2 folhas, você não vai ver nenhuma igual a nenhuma. Ou seja, sempre a harmonia e a beleza é a composição das diferenças. A biomimética nos diz, por exemplo, que se formos à floresta amazônica, nosso ganho é muito maior observando a diferença combinada, que é a biodiversidade, como as diferenças se combinam e se compõem, do que se explorássemos economicamente até destruí-lo. O ganho, até econômico, seria muito maior. Aprendemos da combinação das diferenças, da harmonia das diferenças. Se nós estamos aqui trabalhando para a natureza e defendendo a natureza, deveríamos saber que a natureza humana segue essa mesma regra. E aprender como harmonizar a natureza humana, aceitando e integrando as diferenças. Ou seja, o outro tem uma forma de visão que é diferente da minha, será eternamente diferente. Mas ele é capaz de ver o bem do jeito dele. Ele é capaz de ver o belo, o justo, do jeito dele. Se eu não tenho nenhum tipo de discriminação de que a visão do outro é superior ou inferior à minha, é apenas diferente e compõe com a minha, eu posso encontrar um nível de harmonia que é também belo entre os seres humanos. Isso é a verdadeira empatia. Verdadeira empatia exige uma ausência total de preconceitos ou presunções de superioridade. Eu não sou dono de nenhuma verdade. O prisma, o ângulo do prisma com que o outro vê a realidade é tão bom quanto o meu. Portanto, você chega para ele e diz, eu te ofereço o meu ângulo, o meu mistério em demanda do teu. E vamos sair daqui tese, antítese, síntese. Eu aprendo com a tua forma de ver as coisas e você aprende com a minha. E compomos uma visão mais completa. Entendam que empatia é biodiversidade, é obra de arte, é uma bela melodia, é o Requiem de Mozart, sobretudo na Lacrimosa, é a criação de Adão, é tudo de belo que você já viu na vida, é uma bela árvore se sacudindo ao vento. Empatia é essa harmonia no nosso relacionamento com o outro. Se você gosta da beleza, promova-a em todos os campos, sobretudo nesse, que é onde ela é mais necessária nesse momento. Deixa eu contar para vocês uma história que eu acho que ilustra bastante o aspecto da composição, da integração, da empatia, e considero o ponto de vista de todos. É uma historinha fictícia, baseada numa história real. Um prefeito de uma cidade bastante movimentada, no centro daquela cidade havia uma pracinha. E havia uma construtora que queria colocar ali um edifício-garagem, porque as pessoas não tinham onde deixar o seu carro para ir para o trabalho. E esse prefeito recebe, então, uma comitiva de moradores da cidade, que chegam para ele e dizem, olha, prefeito, não faça isso, porque essa pracinha é o único lugar que nós temos para levar os nossos filhos, eles precisam ter um espaço de lazer, de interação. Ele vira para esse grupo e diz, vocês têm razão. Daqui a pouco vem uma comitiva da empreiteira. Olha, prefeito, você tem que considerar que as pessoas não têm onde deixar os seus carros, estão perdendo os seus empregos, o transporte público nessa cidade não é bom, está sendo um ônus social muito grande.
E ele vira para eles e diz: vocês também têm razão. E o seu assessor, que havia visto essas duas situações, disse: prefeito, não estou entendendo o senhor. O senhor está sendo incoerente. Porque a primeira comitiva o senhor disse: vocês têm razão. A segunda comitiva o senhor disse: vocês têm razão. As duas posições não são conciliáveis, o senhor está sendo incoerente. E ele vira para esse assessor e diz: você também tem razão. Ou seja, todos os três pontos de vista têm que ser considerados para alguém que quer tomar uma decisão. Se eu opto por um, eu estou deixando de considerar aquela parcela de verdade que deve haver nos outros dois. Porque em tudo há uma parcela de verdade. Nós somos duais, somos uma mistura de um e do outro. A partir do momento que nós nos arrogamos a chegar diante de um ser humano e dizer: você não tem nada para me ensinar, nós fechamos a possibilidade de crescermos e aprendermos com essa situação. Todos somos uma mistura de um e do outro. Pense nas pessoas que você mais ama. Elas são perfeitas? Elas são duais, meu caro e minha cara. E você as ama assim mesmo. Simplesmente faça uma escolha de amar a humanidade. E você vai aceitar que todos sejam duais. E você vai, inclusive, gostar de aprender com as diferenças. Tese, antítese, síntese. Todo mundo sai crescendo. Em todas as posições existe uma parcela de verdade. E alguém que decide, com um pouquinho de sabedoria que nos corresponde, tem que caçar essa parcela de razão que existe em todas as posições do mundo. E assim ele realmente integra e harmoniza sem perdas. Quando a gente opta por um polo, está discriminando a posição de todos os outros, não os transmuta, você os reprime. E logo em seguida vai haver, de alguma maneira, uma revanche desse outro polo. Então você passa a ter dois polos em guerra, ao invés de ter o caminho do meio, a reta ação de que fala a filosofia oriental. Reflita sobre isso. Como nós podemos tomar a resiliência como nossa aliada pela vida fora? Ou seja, fazer com que ela nos prepare para as provas da vida. Existe algo que é importante que nós consideremos. Os extremos, como diz a tradição egípcia do Kybalion, se tocam. Em geral, as soluções extremas não são boas. Não existe um ser humano que possa tudo, mas também não existe um ser humano que não possa absolutamente nada. Em todas as circunstâncias, uma boa resiliência pode nos ajudar a dar um passo adiante. Pequeno que seja, mas significativo. Porque é um atributo da humanidade. Nasceu conosco, veio no kit ser humano. E há que aprender a desenvolvê-la e caminhar com ela. A resiliência é a melhor ferramenta que temos contra as provas. E não há como passar pela vida fora fugindo das provas. Quando a gente pega o nosso filho pela mão e às vezes ele vai resmungando no meio do caminho para fazer a prova de matemática, nós não fazemos porque somos malvados e queremos torturá-lo. Fazemos porque sabemos que ele vai precisar disso no futuro, que, portanto, as provas vão fazê-lo crescer. Mas nós fugimos das provas pela vida fora. Ou nos vitimizamos ou ficamos paralisados diante delas. No videogame, se você quer que um adolescente ou um pré-adolescente seja seu inimigo, dê um videogame fácil para essa criança. Isso é para criancinha, não é para mim. Sabe por quê? Os desafios promovem ele a um outro nível de perícia e ele adora isso. Ele chega para o coleguinha e diz: olha, eu estou no nível 3, e você? As dificuldades para ele são desafios para o crescimento. E ele se orgulha de ser desafiado. Só que isso acontece no joguinho. Na vida já não sabemos encarar as dificuldades dessa maneira. Existe um conto oriental, eu acredito muito na tradição indiana do gênero Niti Shastra, que é a instrução útil, de que uma história educa mais do que 1000 palavras. Existe um livro, inclusive um Panchatantra, que mostra como os 2 filhos de um rei foram educados para serem reis apenas com histórias. E essa é uma história que eu acho muito ilustrativa desse contexto cultural. Diz que havia um belo templo onde uma estátua de mármore era constantemente visitada e cultuada, colocavam flores e faziam todo um culto àquela estátua. Só que o chão abaixo daquela estátua era também mármore e veio da mesma pedreira e foi trabalhado pelo mesmo escultor.
Um dia, quando aquele templo fecha, um daqueles quadrados do piso de mármore resolve falar com a estátua e diz: olha, eu não entendo por que te cultuam tanto e a mim só pisoteiam, uma vez que nós estamos feitos do mesmo mármore e trabalhados pelo mesmo escultor. Eu acho isso uma injustiça. E essa escultura vira então para essa pedra do piso e diz: olha, me desculpe, mas eu entendo por que acontece isso. Eu me lembro quando nós saímos daquela pedreira e o nosso pai construtor começou a nos trabalhar. O nosso pai construtor começou com o seu cinzel a trabalhar em você. Mas você reclamava tanto, você se queixava tanto, você se vitimizava tanto, que ele, num determinado momento, preferiu fazer o mínimo com você e te transformou nessa pedra plana para o chão. Quando o nosso pai começou a trabalhar em mim, eu também sofri. Eu também sentia dor, mas eu olhei nos olhos dele e entendi que havia um propósito, um sonho que ele queria realizar através de mim. E no brilho daqueles olhos dele surgiu em mim uma motivação de querer encarnar esse sonho do nosso pai e pagar o preço para isso. E eu deixei que ele trabalhasse e construísse em mim o seu sonho. Ou seja, o quanto você aceitou ser trabalhada pelas dificuldades fez com que você fosse o que você é e eu seja o que eu sou. Sei que essa história pode parecer masoquismo, então eu tenho que deixar que a vida me bata. Não, eu tenho que fazer o melhor e encarar da melhor maneira possível aquilo que a lei da necessidade me trouxe. Porque por alguma razão não caótica eu enfrento essas dificuldades. Por alguma razão a lei da necessidade diz que o meu caminho era esse caminho. Eu não vou deixar, como já falamos, que essas dificuldades me abatam. Vou fazer com que elas trabalhem para que eu saia do outro lado mais belo e mais correspondente às necessidades da vida. A vida precisa de um ser humano mais trabalhado, mais capaz de pensar na dor do outro, mais capaz de se comprometer sistemicamente. E talvez essas dores sejam o cinzel que nós necessitamos para ser aquilo que a vida espera de nós. Muito metafísico? Olha, mas as coisas vêm sempre do metafísico para o físico. Uma mesa que você tem na sua casa, primeiro o marceneiro pensou nela para depois construí-la. Existe uma bela frase de um escritor espanhol chamado Miguel de Unamuno, que ele diz: as raízes da terra com águas do céu sonham. Talvez as raízes do homem precisem um pouco mais também de metafísica, de águas do céu, para sentirem as dificuldades não como portas cerradas, mas como balizas a serem superadas. Use a resiliência, ela vai te ensinar esse segredo, porque é para isso que ela veio ao mundo.